Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 37, leremos do versículo 1 ao versículo 10. Ezequiel 37, de 1 a 10. Ezequiel 37, amém? Assim diz a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande e extremo. Amados irmãos, essa palavra de Ezequiel, ela é muito propícia para os dias de hoje. Ela vem como um conforto para nós, porque hoje nós temos visto uma confusão muito grande entre o santo e o profano. Nós estamos crescendo muito como número. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil nós somos mais de 30% da população de evangélicos. Só em Taubaté são mais de 60 mil evangélicos. Mas muitos desses evangélicos estão vivendo como num vale de ossos secos. E Deus aqui vai nos dar a direção do que Ele realmente quer de nós. Ele quer nos usar como profetas, para sermos boca dEle para a igreja e para os que também estão fora da igreja. Porque nós vivemos um momento em que o humanismo está dominando. O homem é o centro de tudo. Nós poderíamos dizer hoje que estão até mudando o Pai Nosso. Quando não se ora mais, Pai Nosso no céu, seja feita a tua vontade assim na terra. Mas se ora, seja feita a tua vontade no céu, porque na terra eu quero que seja feita a minha. E infelizmente nós estamos vendo muitas igrejas fazendo isso, dizendo que o homem pode tudo, que o poder de Deus está ao seu serviço. Mas Ezequiel vai mostrar aqui para nós que não, meus irmãos. Que a primeira coisa que Deus fala para Ezequiel, que Ezequiel vê de Deus, ele diz assim: E a mão do Senhor veio sobre mim. Se a mão do Senhor não vier sobre mim, meu irmão, eu não vou conseguir fazer nada. Aí, então, a mão veio sobre Ezequiel. Depois que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, então ele diz que Deus o levou até o vale dos ossos. Quer dizer, primeiro ele se colocou na presença de Deus,
que é o que nós temos que fazer, nos colocarmos debaixo das mãos do Senhor, então permitir que Deus nos leve exatamente no lugar que Ele quer que nós estejamos, que é o lugar da bênção. Então Ele levou Ezequiel até o vale dos ossos secos. E nós, como seres humanos, às vezes temos dificuldade de aceitar isso de Deus, porque nem sempre o lugar que Deus quer nos colocar é um lugar agradável a nós. Muitas vezes, aliás, não é agradável, porque Deus vai te tirar da zona de conforto, para colocar naquele lugar que Ele deseja, que é o lugar da sua bênção, meu irmão. Mas Ezequiel estava ali para cumprir exatamente o que Deus falara a ele. Então Deus o levou até o vale dos ossos secos, e ali a visão de Ezequiel foi aberta. E ele viu aquele grande e imenso vale, mas ele viu que todos ali os ossos estavam sequíssimos. E Deus quer hoje, meus irmãos, abrir a nossa visão. Deus quer que nós nos coloquemos debaixo da mão dEle, Ele quer nos levar ao lugar da bênção e abrir a nossa visão para que possamos enxergar através dos olhos de Deus, do jeito que Ele quer que nós enxerguemos, para podermos fazer a obra do Senhor. Se nós não nos colocarmos desse jeito, dessa forma, debaixo do poder de Deus, nós não conseguiremos fruto nenhum, meus irmãos. Deus, quando Ele falava com os profetas, e nós podemos ver a situação de todos os profetas da Bíblia, sempre eles cumpriram exatamente aquilo que Deus mandava que eles dissessem, mesmo sabendo que isso não ia agradar as pessoas. Aconteceu até o caso de Jonas fugir. Ele, para não profetizar para Nínive, ele fugiu, mas ele não mudou a palavra. Eles tinham um temor tão grande de Deus que eles não mudavam a sua palavra. Inclusive, eles eram perseguidos porque eles profetizavam contra a igreja, porque os sacerdotes estavam se vendendo, e eles falavam isso diretamente. Profetizavam contra o palácio, porque os governantes também estavam se desviando totalmente dos caminhos do Senhor, e profetizava contra a população também, que não estava seguindo a Deus. Então, o profeta sempre ficava numa situação muito difícil, mas independente dos riscos que ele corria, ele não desviava da palavra de Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos correndo um perigo muito grande, porque tem muita gente desviando a palavra de Deus dentro das igrejas, fazendo digamos assim, uma releitura da palavra de Deus, coisa que não é possível fazer. O que está aqui é para ser pregado. A palavra de Deus não muda, não vai mudar amanhã, não mudou ontem e vai ser eternamente a mesma. E não interessa se o que Deus mandou eu dizer para as pessoas vai agradar ou não. Eu tenho que cumprir aquilo que Deus me ordenou. Porque ai de mim se eu mudar alguma coisa do que está na palavra de Deus. Mas o que eu aprendo aqui com Ezequiel é que Deus sempre vai ter uma bênção para as pessoas. As pessoas estavam vivendo como num vale de ossos secos. Mas o que Deus fala para Ezequiel? Poderia viver esses ossos? E o que Ezequiel responde? O Senhor sabe. E Deus fala, profetiza esses ossos. Deus está nos chamando hoje, meus irmãos, para profetizarmos no vale dos ossos secos. E vou dizer uma coisa, meus irmãos, desses mais de 60 mil evangélicos que temos em Taubaté, nós temos uma grande parte vivendo no vale dos ossos secos. Pessoas que estão valorizando a religiosidade. Eles não são cristãos, eles são religiosos. E nós temos um compromisso com Deus, para sermos boca de Deus, para profetizarmos a esse povo, para que eles deixem de ser ossos secos. Só que quando Deus nos chama, meu irmão, você se prepara também para passar por algumas dificuldades, como os profetas passavam. Porque o que Ezequiel fala? Quando ele começou a profetizar, houve barulho e reboliço. Quando Deus colocar você no lugar que Ele quer, se prepara para a sua situação dar uma piorada para depois melhorar, meu irmão. Mas se isso acontecer, não se assuste.
é Deus trabalhando. Porque Deus, Ele tem uma técnica, Ele sempre nos diz como vai ser a bênção que nós vamos receber. Ele fala o final: eu vou te honrar, você vai prosperar, a sua obra vai crescer, vou te glorificar. Mas isso é o final. Ele não explica para nós o processo que nós temos que passar até chegarmos na bênção. E pode começar muito bem com reboliço e barulho, como no Vale dos Ossos Secos. Mas você ouvindo isso, tenha certeza, Deus está trabalhando. Foi a primeira etapa que ele fez no Vale dos Ossos Secos. Ezequiel ouve o barulho. Segundo, cada osso procurou o seu osso. O que é isso? Organização. Então Deus vai começar a organizar as coisas na sua vida, meu irmão. Primeiro você vai se assustar um pouco com o que vai acontecer. Depois você vai perceber que as coisas começam a se ajustar. Só depois disso, de osso com osso, um achar o seu osso, que Deus manda que venha tendão, carne, pele, para formar o corpo. Aí você olha e fala assim: bom, então agora a bênção já está praticamente completa, o corpo já estava formado. Mas o que ele fala para Ezequiel? Continua profetizando, porque o que acontece muito na nossa vida é isso: as coisas, se você passa pelo deserto, as coisas estão difíceis, aí elas melhoram, aí elas ainda não se completaram, mas você acha que já está bom, porque isso é natural do ser humano. Fala, estava tão ruim, agora já está bom. Mas Deus não quer isso de você, meu irmão. Deus quer te dar a bênção completa, e Ele vai te dizer: profetiza, continua profetizando, meu irmão, ainda não terminou. E Ezequiel olha para aqueles corpos, mas eles não tinham vida. Aí Deus fala: profetiza. Aí então o Espírito entra sobre eles, e eles se colocam em pé. E é isso que Deus está dizendo para nós: profetiza. Nós temos que ser boca de Deus para a igreja, boca de Deus para as pessoas que ainda estão no vale dos ossos secos. Nós temos que profetizar, e não podemos parar na metade. Nós temos que profetizar até que o Espírito esteja sobre essas pessoas. E daí Ezequiel termina dizendo: e um grande exército se formou. É isso que Deus está pedindo de nós, que nós profetizemos, falemos a sua palavra. Não podemos mudar o que está aqui, até que esse grande e numeroso exército possa estar em pé para levar a palavra do Senhor adiante. Meus irmãos, ainda tem muita gente que precisa ser alcançada pela palavra, e Deus nos deixou encarregado disso. Cada um aqui é um profeta do Senhor. Cada pessoa que aceitou Jesus passa a ser um profeta. Ele tem que levar essa mensagem adiante, a mensagem da salvação, levar para as pessoas que ainda não conhecem, ou pessoas que conhecem, mas estão no vale dos ossos secos. Elas estão apenas sendo religiosas, mas elas não têm a sua conversão completa. Essa pessoa é fácil de conhecer. Ela pode estar na igreja, ela pode vir ao culto, mas você vai ver que essa pessoa não vai dar frutos, porque o Espírito ainda não foi sobre ela. Falta a última parte da promessa. Como foi dividido aqui com Ezequiel, assim Deus está falando para nós. Falta ainda o Espírito. Continue profetizando. Não pare. Não fique contente só com a metade. Deus quer dar coisas grandes, e Ele quer fazer de nós grandes profetas seus. E não existe isso de eu não tenho dom, eu não sou capaz, porque se você prestar atenção, todos os profetas, quando foram chamados, eles não estavam prontos. Jeremias tinha 17 anos. Jeremias falou: Senhor, eu sou uma criança, como poderei ser um profeta? E o que Deus disse para ele? Eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Isaías tinha um linguajar pesado. Ele era sobrinho do rei Uzias, e ele tinha uma vida
de luxúria, tranquilo. E Deus chama Isaías, e o que Deus faz? Pega um anjo e manda colocar uma tenaz na boca de Isaías, purificar a sua boca. Então Isaías não estava preparado. Assim como Ezequiel estava tranquilo, estava no cativeiro, mas estava tranquilo, e Deus pega para que Ezequiel entendesse que o povo estava como um vale de ossos secos. O que Deus fez? A mão dele foi sobre Ezequiel, ele foi levado até esse vale de ossos secos, e lá a sua visão foi aberta. Aí ele pôde ver. Então ele entendeu o que Deus queria dizer para ele. Deus estava dizendo: o meu povo está como esse vale de ossos secos. Eles não me cultuam mais, não me adoram, eles estão apenas continuando a fazer os rituais que Moisés deixou. Mas o seu coração não está comigo mais. Então Ezequiel entende e começa a profetizar. E realmente, quando você se coloca na posição que Deus quer, que muitas vezes não lhe é muito agradável no começo, mas eu posso dizer para você, meu irmão, é o melhor lugar que você pode estar, é na posição que Deus quer que você esteja. Ele sabe todas as coisas. É que nós, seres humanos, nós somos meio acomodados. Se nós estamos com a vida tudo certinho, tranquilinha, para nós fazermos uma mudança, nós temos dificuldade, porque vai nos tirar da zona de conforto. E Deus vai fazer isso com você. Quando Ele quer te usar, a primeira coisa que vai acontecer, Ele vai tirar você da zona de conforto, para te preparar para ser usado como profeta de Deus. Você não vai simplesmente do jeito que você está, amanhã você começa a ser usado. Você vai ter que passar por essa etapa de preparação, porque todos os profetas passaram por isso. E nós não somos diferentes nem melhores que ninguém. Deus quer nos usar. Aliás, isso é um privilégio que Deus nos dá, de deixar na nossa mão essa parte de levar a palavra adiante. Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Mas Ele nos deu esse privilégio, e nós temos que honrá-lo, e temos que usar isso que Ele nos deu, porque no final, meu irmão, isso vai fazer bem para nós mesmos. Você vai ver que quando você sentir que você está realmente caminhando segundo a vontade de Deus, você vai conseguir preencher uma coisa que muito ser humano tem, que hoje é normal, um vazio dentro de você. E isso dinheiro não consegue tirar. Você ser bonito, ser rico, não adianta nada, porque o ser humano continua buscando algo para preencher esse vazio que ele tem no coração. Mas esse vazio só vai ser preenchido a hora que ele se colocar na presença do Senhor e deixar que Deus o conduza para o lugar da bênção. E ali no lugar que Deus quer que ele esteja, Deus vai usá-lo. E olha, meu irmão, se você estiver no lugar da bênção, no lugar que Deus deseja, a sua situação pode não ser das melhores, você pode não ser o cara mais rico, ter o melhor carro, mas o seu coração vai estar pleno, vai estar cheio, vai estar repleto do Senhor, e você vai se sentir muito melhor do que você estava antes, porque nós podemos ver, se você analisar as pesquisas, o maior número de suicídio não são de pessoas pobres, são de pessoas que estão bem financeiramente. Mas por que essas pessoas tiram sua própria vida? Porque eles não conseguiram preencher esse vazio que tem no coração. Mas esse vazio, meus irmãos, só Jesus pode preencher. Se você não tem Jesus, realmente esse vazio vai continuar. Você pode fazer o que você quiser, pode procurar em qualquer lugar. Você vai continuar sentindo esse vazio no seu coração. Meus irmãos, essa palavra de Ezequiel, ela nos serve muito de conforto, porque ela mostra para nós, e a palavra do Senhor não envelhece, o mesmo que foi dito para Ezequiel 600 anos antes de Cristo serve para nós hoje, que o primeiro passo que nós temos que fazer, se nós quisermos ter essa plenitude de Deus dentro de nós, deixarmos que a mão do Senhor venha sobre nós. Segundo lugar, meus irmãos, deixarmos que Deus nos leve ao lugar que realmente Ele deseja que estejamos.
mesmo que esse lugar nos tire da zona de conforto. Em terceiro lugar, Deus vai abrir os nossos olhos espirituais. Então, meus irmãos, nós vamos enxergar através dos olhos de Deus, e nós vamos começar a ver as coisas de forma diferente, meu irmão. E muitas coisas que antes você via de uma maneira tenebrosa, Deus vai abrir a sua visão e vai fazer você enxergar, porque você vai começar a enxergar lá na frente, porque Deus, Ele enxerga muito à frente de nós, e se nós tivermos essa visão de Deus, nós vamos poder enxergar também. Então, não interessa o hoje, o que está acontecendo com você hoje, a sua visão vai muito adiante, você vai começar a perceber que o que interessa é o final, porque sempre no começo as coisas são difíceis, mas para Deus o que interessa é o final. No final Ele vai te abençoar, você vai ser uma bênção na mão de Deus, vai ser um instrumento de Deus, vai pregar a sua palavra, vai poder levar essa palavra abençoada para aquelas pessoas que não conhecem, porque você vai se sentir pleno, aquele vazio que você tinha, você não vai ter mais, e você vai querer compartilhar isso com as outras pessoas, porque você vai se sentir tão bem, que o seu desejo vai ser que todo mundo sinta a mesma plenitude que você sente, e só a palavra pode nos dar isso. Hoje em dia, meus irmãos, estão desviando muito a palavra de Deus, usando principalmente para dizer que Deus vai te dar bens materiais e tal. Eu não achei na Bíblia isso. Quando Deus fala que a sua vida vai ser uma vida em abundância, não está dizendo que você vai ser rico, está dizendo que não vai faltar nada para você. Mas a Bíblia está sendo usada de forma a honrar o homem ao invés de honrar Deus. Estão dando mais valor à criatura do que ao Criador. E nós temos que voltar, meus irmãos, às origens, porque quando a igreja primitiva começou, tudo era em cima da palavra. Paulo fala até da igreja de Beré, ele fala os bereanos, que tudo que se falava, eles iam conferir aqui na palavra, para ver se não tinham desviado daqui. Nós devemos voltar a essa fase da igreja primitiva, que era tudo em cima da palavra, não se mudava uma letra da palavra, porque Deus não aceita que se mude. A Bíblia vai ser a mesma. Se Jesus demorar mais 100 anos para voltar, 200, não interessa. O que eu estou lendo hoje vai servir para daqui 50 anos, 70 anos, porque Deus é eterno e a sua palavra, ela está sempre atual. Quando nós lemos a Bíblia, nós falamos, nossa, Deus está falando comigo, uma coisa que foi escrita há 2000 anos atrás. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar isso aqui, isso aqui tem que ser o manual do crente. A Bíblia tem que ser aquilo que direciona a sua vida. E a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo que você tiver dúvida. Qualquer coisa que você vá fazer, se você tiver alguma dúvida, busque na palavra, meu irmão. A palavra de Deus é sábia, a palavra de Deus te ensina, a palavra de Deus te direciona. E como fez com Ezequiel, vai te colocar exatamente no lugar da bênção, no lugar que Deus quer que você esteja. E ali Ele vai abrir a tua visão, você vai enxergar através dos olhos de Deus, e você vai ver o que realmente Ele pode fazer na sua vida. Deus, meus irmãos, Ele se alegra muito em nos abençoar. Só que Ele jamais vai te dar a bênção se você não estiver na posição. Isso que Ele fez com Ezequiel foi posicionar Ezequiel, quando Ele o levou até o vale dos ossos secos. E se você não permitir que Deus posicione você exatamente no lugar que Ele quer, então Ele não pode te abençoar, porque essa bênção pode se tornar em maldição. Mas quando você se coloca na mão do Senhor, permite que Ele te guie, que Ele coloque você exatamente na posição que Ele deseja, então os seus olhos serão abertos, Deus vai falar contigo, você vai entender o que Ele quer, e você será uma bênção na mão do Senhor. Todos nós aqui temos um ministério, meus irmãos. Não existe nenhum crente que Deus não tenha algo para ele fazer. Por mais que você pense, não, mas o meu negócio é ficar só quietinho aqui no banco da igreja. Deixa que Deus abra os seus olhos, e Deus vai mostrar para você que você pode muitas coisas que você nem imagina para a obra do Senhor. Deus quer fazer de você grande na sua obra.
A Bíblia mesmo fala que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então Deus está procurando, mas procurando verdadeiros adoradores, meus irmãos. Aqueles que são fiel à palavra. E se você for fiel à palavra, Deus vai colocar ela aberta literalmente na sua mão. A sua visão vai abrir, você vai entender. Eu já vi muitas pessoas falando assim: eu não gosto do Antigo Testamento porque é muito difícil de entender. Meu irmão, quando Deus abrir a sua visão, não existe fácil, difícil. Ele vai mostrar para você, você vai entender, porque a palavra que você vai falar não vai ser da sua boca, vai ser gerada pelo poder do Espírito Santo que está dentro de você, e você vai falar exatamente aquilo que Deus quer que a igreja ouça. Eu posso não ser um grande locutor, não falar bonito, mas se eu deixo o meu coração aberto, deixo o Espírito Santo me usar, o que eu falar aqui pode tocar uma só pessoa, o resto pode até não servir, mas se isso acontecer, a obra de Deus já foi feita, porque Deus às vezes tem uma palavra específica para alguém, e você olha e fala assim: nossa, a pregação hoje não foi muito boa, foi fraca, mas pode ter uma pessoa que falou assim: eu tinha que ter ido à igreja hoje, Deus falou comigo, o que eu precisava ouvir foi aquilo que Deus falou. Por isso, meu irmão, o que eu quero dizer para você hoje: faça como Ezequiel, permita-se colocar debaixo das mãos do Senhor, depois permita que Deus te conduza, que Deus te coloque na posição que Ele quer, dentro da geografia de Deus, naquele lugar que Ele preparou para você, e depois Ele vai falar com você, vai abrir os seus olhos, e você será uma bênção na mão do Senhor. Amém, meus irmãos? Isso é a palavra que eu tinha para os irmãos hoje, curta, mas que possa abrir os olhos dos irmãos, que os irmãos possam se colocar na posição e ter realmente a visão segundo os olhos de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por esse momento aqui na tua presença, Pai. Senhor, eu espero ter sido um canal de bênção, Senhor, usado por ti aqui, Pai. Que o que eu tenha dito tenha vindo direto pelo teu poder do seu Espírito Santo, Senhor. Abençoa esta casa, Pai. Abra, Senhor, os olhos de todos aqui, Senhor. Que todos possam ver através da tua visão, Senhor. Se colocar debaixo da tua mão, Pai. Aceitar a tua direção, Senhor. Para que possam ser bênçãos nas suas mãos, Senhor. Usados por ti. E possam profetizar aqueles que estão no vale dos ossos secos, Senhor. E essas pessoas possam se tornar um grande exército, Senhor, para a tua obra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.